Meus amados, vamos nesta palavra, neste texto tão conhecido, neste salmo. É um salmo de Davi, é uma oração de Davi, é uma súplica. E esses 3 versículos falam sobre renovação. E renovação no sentido espiritual, mas muito mais do que espiritual, e sendo realmente espiritual, alcança outras áreas da nossa vida. E eu vou falar sobre 5 áreas da nossa vida que precisam constantemente serem renovadas. Entender renovação é entender que o Espírito Santo de Deus é atual e deseja nos atualizar constantemente. Porque atualização é a palavra do momento, né? Todo dia tem uma atualização nova. Atualização nas leis trabalhistas, atualização nas leis de trânsito, nas mais diversas áreas da justiça. Tem atualização do aparelho, no smartphone, no computador, no notebook. Tem atualizações das regras no trabalho, atualização do material didático que nós estudamos. E assim a palavra atualizar, ela é atual e será sempre. Porque tudo passa, né? Já é uma lei do próprio Deus. E na vida tudo passa. E o que passa é passado, fica velho. E como nós somos crentes em Jesus, temos a mente de Cristo, nós somos atemporal, né? Ou seja, nós não estamos presos ao tempo. A nossa vida espiritual, o nosso chamado, não fica preso ao tempo, embora o nosso corpo fique. Como eu estou cansado, e muitos aqui também. Algumas pessoas já me chamaram a atenção e disseram assim: pastor, o que está acontecendo com a sua pele, que está ficando assim tão enrugada? O pastor não envelhece não, é? É só olhar as fotos de 10 anos atrás, 11 anos atrás. Então minha pele vai ficando enrugada mesmo, porque eu estou ficando velho, né? Graças a Deus. Quem não quiser ficar velho é só morrer, né? E o segredo para ficar velho é não morrer. Então na vida tudo passa. E se tudo passa, aquilo que vai ficando para ser ainda útil ou utilizado, precisa ser atualizado. Pensando nisto, irmãos, eu quero falar sobre renovação nas 5 áreas essenciais da nossa vida. Caso contrário, isso não aconteça, esta renovação não seja algo natural na sua vida, você vai passar. Corpo e espírito vai passar, vai ficar para trás. Por isso nós precisamos estar sempre atentos. E Davi, ele expressa esta vontade de ser atualizado. Por quê? Porque ele ficou para trás quando pecou.
Ele deixou de viver a comunhão que vivia. Ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu a graça da vida. E ele orou ao Senhor, suplicando para que o Senhor desse a ele de volta aquilo que ele tinha. E no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Não era impecável. Davi era um homem. E ele fracassou nesta área em um momento em sua vida. E quando o Espírito de Deus, através do profeta Natã, o visitou, ele entendeu que era preciso ser renovado, pois ele estava ficando para trás, ele estava desatualizado, ele precisava de uma renovação do Espírito Santo. E isso não é imposto sobre ele. Ele percebe a necessidade que ele tem de ser renovado. Será que você já teve essa percepção de você mesmo se autoavaliar, se autoexaminar e entender que precisa desta renovação? Porque isso é uma ordem da palavra de Deus, de nós fazermos esta avaliação constantemente. E quando nós nos avaliamos, embora a gente não goste muito de fazer esta avaliação, mas o crente sincero e que quer continuar em comunhão com Deus, ele faz isso constantemente. Ele se autoavalia e ele vai em busca da solução quando encontra os problemas. Quando ele se depara com situações que complicam, comprometem a sua comunhão, ele sabe o caminho da restauração, ele sabe o caminho da renovação. E Davi não recebe uma ordem de Deus para buscar esta renovação. Ele mesmo entra em um momento de quebrantamento. E esse quebrantamento dura 7 dias. Com cinzas na cabeça, com roupas de humilhação, ele está suplicando. Ele está buscando esta renovação. E às vezes, irmãos, nós estamos tão fragilizados que não temos força para buscar a renovação, embora entendendo que ela é necessária e urgente. E a primeira área que eu falo sobre a renovação é a renovação da nossa mente. E precisamos nos desligar do modo mundo. Precisamos nos desligar do modo mundo. Porque o campo de batalha espiritual, a batalha da fé, se inicia na nossa mente. É aqui que tudo inicia, que tudo começa. Nos nossos pensamentos, na nossa mente que vai ficando viciada ao medo, à ansiedade, às depressões e aos padrões mundanos. Ora, nós estamos inseridos em um mundo doentio, num mundo pecaminoso, num mundo que depende de remédios, que depende de tecnologia, que depende de finanças,
de política, de entretenimento, e tudo isso está condicionado e debaixo de uma opressão de pecados, e que nós também temos contato constantemente. E a nossa mente, ela vai se moldando a este modo mundo. E vamos nos atualizando para continuar se comunicando e vivendo de maneira social. Então essa atualização de amizades, de conversa, de vocábulo, atualização dos pensamentos, das ideias. Por outro lado, nós temos as coisas malignas. Por outro lado, nós temos uma intervenção do inferno. E aqueles que não passam constantemente por esta renovação mental, por isso há uma recomendação, e é um texto extraordinário, na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, que é um texto conhecidíssimo. E ele diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. E a nossa mente, irmãos, ela vai se condicionando, vai se moldando a esses padrões do mundo. E é necessário que a gente passe por uma renovação de limpeza mental. É muito lixo consumido nesta época. Nós vamos acumulando tantas coisas que, embora no momento sejam divertidas, agradáveis, mas que resultam em fraqueza, que resultam em fragilidade, fragmentação na comunhão, distanciamento dos princípios da palavra de Deus. É necessário então que a nossa mente seja colocada sempre diante de Deus e submissa à palavra de Deus, pois a palavra de Deus não precisa ser atualizada, ela é quem nos atualiza todos os dias. Por ela não está presa ao tempo, por ela ser inerrante, infalível e soberana, é ela quem nos atualiza constantemente. Não há nenhum problema na vida moderna, nenhuma situação nesta vida moderna, que a palavra de Deus não tenha uma orientação, uma cura, que não tenha uma libertação, que não tenha um aconselhamento, uma edificação. Está na palavra de Deus. Quanto mais palavra nós temos na mente e no coração, mais renovados nós seremos. Então a nossa mente, ela precisa desse trabalhar do Espírito Santo, com aquilo que está escrito, com aquilo que nós já aprendemos, com as nossas experiências com Deus, na sua palavra, no seu reino. Tudo isso vai servindo de ferramentas, vai servindo de instrumentos, para que a nossa mente não fique moldada, completamente moldada pelo mundo. E nós precisamos rejeitar aquilo que está conforme ao mundo. O mundo oferece um molde, um modelo, um padrão. Mas quais modelos nós devemos adotar? Quais padrões? Qual perfil de mente nós devemos adotar? As mentes mais brilhantes da atualidade ou as mentes mais brilhantes do passado? É lógico, você já sabe.
Não há nenhuma mente que possa se igualar ou se comparar com a mente de Cristo. E quando a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo, e Jesus nos deu esta capacidade de ver o mundo através do seu olhar, da sua natureza. Mas é triste quando nós encontramos crentes que estão envelhecendo. E envelhecendo não é ficando só cansado, é sendo moldado pelo padrão do mundo, pensando do mesmo modo que o não crente pensa, agindo como os que não conhecem a verdade agem, se comportando como aqueles que são desobedientes e rebeldes à palavra de Deus. Está velho na fé, está velho a mente. Então nós não podemos aceitar o molde, a forma, o modelo mudando. Nós precisamos da renovação mental. Não é uma escolha, ou melhor, não é uma opção, é uma escolha de sobrevivência espiritual. E muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos com pessoas que estão morrendo. E não são pessoas que desconhecem a palavra, são pessoas que andam com a Bíblia na mão, mas estão com a mente, parece que perdendo os neurônios espirituais. A ciência diz que nós começamos a perder os neurônios a partir dos 21 anos de idade. Mas existem vitaminas exatamente para esta área do nosso corpo, do nosso cérebro. E quando falta estas vitaminas, que fortalece a mente, a memória, os neurônios, embora o corpo tenha disposição, força, mas a mente está frágil. Crentes com a mentes fragilizadas pensam e agem diferente daquilo que Deus preparou, que Deus projetou para ele, porque a mente vai moldando o seu pensar, o seu agir de tal forma que ele vai se acostumando com a vida igual à vida de todos. Mas o Senhor nos chamou para termos uma mente renovada. Renovada. A mente renovada, a mente de Davi. Porque quando foi descoberto o seu erro, ele mesmo vai ao encontro de Deus para ser restaurado. É uma mente nova. Porque a mente envelhecida é aquela que se esconde, ou pelo menos tenta se esconder. É aquele que não busca a restauração. É aquela mente que se acostuma com as suas fraquezas, com as suas incapacidades, e diz assim: eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Mas aquele que tem a mente renovada diz: eu não sou assim mesmo. Eu estou, mas o Espírito de Deus e a sua palavra podem mudar a minha mente. E eu não aceitei a Cristo para continuar do mesmo jeito. Eu aceitei a Cristo para ter uma mente renovada, transformada, moldada por sua palavra. A segunda área que nós precisamos de renovação é no vigor espiritual. O nosso vigor espiritual.
Vir ao templo não é vigor espiritual, porque muitos veem por costume. Faz parte, mas não é o vigor espiritual. Porque muitos chegam aqui cansados e voltam para casa cansados. Muitos chegam aqui com a mente já fadigada e voltam para casa do mesmo jeito. Pode ser que você esteja no automático. Pode ser que você já esteja no automático e se conformou com as coisas que lhe fazem mal, ou que você não concorda, que você não gosta, ou que você pratica. O vigor espiritual é um combustível que nós mesmos nem temos como mensurar. É uma energia que nos move, mas não nos move apenas no andar, é no agir e no pensar. O vigor espiritual nos faz enxergar o impossível. O vigor espiritual nos faz ver o cumprimento das promessas, mesmo que elas estejam distantes. O vigor espiritual não perde a esperança. Aleluia. O vigor espiritual não perde a paz, mesmo que o mundo esteja em guerra. Alguns já perderam esse vigor, porque qualquer coisa lhe tira a paz, lhe tira a alegria, lhe tira o contentamento. Porque é falta desse vigor que nos mantém vivos, no sofrimento, na angústia, na dor. Como nós podemos resistir às tentações, às provações, se não estivermos revigorados por dentro? Paulo fala sobre isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia, glória a Deus. Embora a gente esteja se desgastando por fora, mas o vigor espiritual que está no nosso interior vai sendo renovado, não é de ano em ano, é todos os dias. Aleluia. Devemos lembrar da promessa de Jesus, que disse que estaria todos os dias. Se Jesus está na tua vida todo dia, então todo dia tem renovo. Todo dia tem renovo na tua vida. Pelo menos precisa ter, porque o teu Jesus não vem de vez em quando até você. Ele não passa por você. Ele está em você. Ele mora em você. Ele reside em você. Aleluia. Ele é este vigor espiritual que nós precisamos. Paulo diz ainda na sua carta, a sua segunda carta aos Coríntios, na mesma carta que eu li, agora no capítulo 12, verso 9, a parte B do versículo diz: a minha graça te basta. Quem diz isso para Paulo é Jesus. E ele enfatiza ainda mais, explica melhor, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isto é renovação. Porque quando Paulo pensava que estava sendo esbofeteado, estava sendo humilhado, aí Jesus diz assim: fica tranquilo, porque o que você precisa, você já tem. Aleluia. O que você precisa, você já tem. Eu te digo nesta noite a mesma coisa. O que você precisa, você já tem, que é a graça de Deus sobre a sua vida.
E nessa fraqueza que você entende, que você percebe, o poder de Deus vai sendo aperfeiçoado dia após dia, de glória em glória. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. A terceira área da nossa vida que precisa ser renovada é a renovação da dependência de Deus. Porque nós vamos conquistando algumas coisinhas na vida e vamos criando uma tal de independência. Vai nascendo, é uma sementezinha que vai germinando e vai crescendo em nós. O orgulho, o poder, e essa dependência, ela é tão vital para a nossa existência espiritual, irmãos, porque quando nós perdemos essa dependência, nós vamos perdendo também a graça de Deus. Só quem tem a graça em abundância é aquele que depende única e exclusivamente de Jesus. Mas algumas pessoas já perderam essa dependência e precisam renovar. Precisam ser renovadas. Depender de Deus é jogar o controle fora. Nós estamos acostumados com tudo controle. Controle do portão, da TV, é o controle até do ventilador, né? Tem um controle de tudo, das câmeras. A gente tem controle, ou pelo menos queremos ter o controle de tudo. Eu tenho umas câmeras aqui, eu acompanho tudo online. Ou seja, eu tenho um controle da situação. Eu visitei um amigo empresário em Fortaleza, um primo, muito chegado. E eu entrei no escritório dele, e ele com muita alegria me apresentou lá, 100 e tantas câmeras, em todos os comércios, em tudo quanto era. Ele disse: daqui eu dou um zoom e eu vejo o caixa. Pegou o joystick, puxou aqui a câmera, dá para ver lá no céu. Dependente, porque tem um controle. Isso, a gente pensa que isso é bom. Isso é escravidão. Então você está lá monitorando tudo. Tem um controle de todas as coisas. Você vai morrendo na frente das telas. Você vai morrendo com o controle na mão. Mas lança o teu pão sobre as águas. Você pensa que tem um controle da sua própria vida, tem um controle da família, o controle dos bens. Não tem coisíssima nenhuma. A Bíblia diz que Ele dá e Ele tira. Ele mata e faz viver. O Senhor é quem tem todas as coisas sob o seu controle. Nós não controlamos nada. Dependa de Deus. Porque só esse há 2 anos atrás, todo mundo queria respirar. Vou continuar respirando. E perceberam que o simples fato de poder respirar, sem qualquer ajuda de equipamento, era maravilhoso demais. Irmão Léo passou 45 dias no hospital. Foi 45? Com aquele capacete, né, Léo? Tentando o quê? Respirar. Ei, tu está respirando.
é o fôlego que Deus te deu. Dependa dele. Deixa de orgulho, deixa de bobagem. Você não tem controle nenhum. Seja renovado nessa noite a tua dependência de Deus. Tanta gente orgulhosa. Dependa do Senhor. A independência é o veneno que nos impede de experimentar o socorro de Deus. A renovação aqui é o retorno, a confiança total, onde abandonamos a teimosia para abraçar a direção divina. Quanta gente teimando, achando que sabe, que pode, que deve, que tem autoridade, que tem direito. Ei, seja renovado nesta noite. Saia dessas, passe por aquelas portas dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, cada passo da minha vida. Nós devemos ter a rendição intelectual, da nossa dependência, até mesmo de pensar aprumado, pensar equilibrado. Porque se não fosse a graça de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus, até a nossa maneira de agir era toda atravessada. Deixa o Senhor cuidar da tua vida. É muita gente, mas muita gente se atribulando à toa. Está atribulado demais, sem necessidade. E essa tua tribulação não vai mudar nada. Uma das coisas boas que nós tínhamos no Nordeste, no Ceará aqui, era um alpendre e uma rede para se balançar, né? Era bom demais. Os alpendres já não tem mais, não existem mais. As casas estão todas muradas, trancadas, com grades. E não tem mais rede. É todo mundo trancado em casa com medo, de frente a uma TV ou um celular. Mas eu estou falando da rede porque a rede nos dá essa sensação de você deitar e balançar. E confiar que aqueles armadores ou a rede não vai cair. E você vai balançar tranquilo. Assim é quem depende de Deus. Fica nos braços de Jesus. Aleluia. E dependa dele, totalmente dele. Aleluia. Outra área para poder eu terminar na hora é a renovação das nossas emoções. Eita. Como era bom o tempo de menino na fé. Como era bom o tempo de criança. Mas hoje é tanta maldade, é tanta conversa, é tanta intriga, tanta coisa. A nossa vida vai ficando assim, lotada de coisas que não deveriam fazer parte da nossa vida. E aí as nossas emoções vão sendo sufocadas. E nós éramos para estar aqui todo mundo sorrindo e glorificando a Deus à vontade. E os crentes estão vindo para a igreja, estão vindo para o templo, não tem mais nem graça para glorificar. E não é porque esteja em pecado não. Emoções abaladas, frustrados, muitos com medo. E muita gente na igreja que não tem mais forças, porque as emoções estão escravas de alguma situação. É família, negócio, emprego, formação.
Chega na igreja, fico tudo assim, tentando se achar. Eu quero dizer para você que você está na presença de Deus. Na presença de Deus. Você veio para a presença de Deus. Então desliga um pouco aí do mundo, das preocupações. Tenha as suas emoções renovadas nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E seja livre deste peso. Salmo 51, versículo 10 que eu li, diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim, faz existir, traz de volta, traz a existência. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque eu perdi. E quantos de nós não perdemos esse coração puro? Esse coração puro não é só puro quanto a falta de pecados, mas o puro das emoções tranquilas, suaves, mansas, leves, que nós deveríamos ter. E estamos ficando pesados de coração. E vamos perdendo o brilho dos crentes pentecostais que éramos do passado. Mas eu digo nessa noite, e peço ao Senhor que Ele traga de volta esse coração puro para você. De pessoas feridas, amarguradas, irreconciliáveis, não conseguem perdoar. Você precisa de uma renovação nas suas emoções, o seu coração. Você precisa ser renovado de tal forma que aquele cultivador que o agricultor usa para remover a terra, puxando as raízes e misturando novamente a terra para receber a semente, é o que precisa na vida de muita gente. Por quê? Porque neste terreno raízes de amargura brotaram, e na vida de alguns já se tornaram árvores grandes, e essas pessoas estão debaixo da sombra de uma raiz que brotou e virou uma árvore de amargura. Onde está a alegria do Espírito? Onde está a alegria da salvação? Mas traz de volta, Senhor, o coração puro para esta pessoa nesta noite. Aleluia! Dá de volta esse coração puro. Renova, Senhor, dentro dela um espírito inabalável. É o que nós precisamos. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Por que nós ficamos tão atribulados? Mas a paz de Deus deve estar guardando o coração e mente, emoções que estão envolvidas na paz. Por que você vive em guerra constantemente? Vive em guerra. São pessoas que não conseguem viver em paz. Me lembrei da minha mãe que dizia: esse menino parece que tem um frivião. Tem crente que parece que tem um frivião, só pode estar em guerra direto, constantemente. Ei, filho, você tem um Espírito Santo. Você foi chamado para ter paz na vida. Deixa de estar buscando guerra constante, tribulação, e é todo tempo atribulado, parece que tem um inferno correndo atrás dele. Calma, você tem Deus na vida. Você está caminhando para o alvo que é Cristo. Deixa de ser atribulado exageradamente.
e acalma a tua alma. Deixa o Senhor renovar a tua mente. Você não pode ser uma Ana constantemente, não. Ana é tribulada, até a tribulação de Ana teve fim. Seja renovado nesta noite as tuas emoções, de tal forma que você volte para casa dizendo: Senhor, eu fui renovado. Aleluia. E essas raízes de amargura que brotaram, que cresceram, foi tirando a pureza do seu coração. Porque a pureza do coração é a única forma de estabilizar as emoções. Ei, vou repetir para você. A pureza do seu coração é a única forma de estabilizar, de controlar essas emoções que estão instáveis. Enquanto você não buscar em Deus essa pureza, sua vida vai ser como um barco sendo lançado pelas ondas de um lado para outro. Será que é possível, pastor? É. Porque esta palavra que você tem aí, pega esta palavra. Você está com a Bíblia aí? Ó, esta palavra, ela não está só aqui no peito, ela está no coração. Porque Davi disse: eu guardei, foi no coração. Um coração cheio da palavra é um coração estável. Quem dá estabilidade às suas emoções é a presença do Espírito Santo de Deus, que te dá pureza. Quando ele fala do inabalável, somente a paz de Cristo pode nos conceder um coração inabalável. Um espírito inabalável não é aquele que nunca sente tristeza ou medo, mas é aquele que, mesmo sentindo, é guardado pela paz de Deus. Oh, coisa maravilhosa! Nós estamos sujeitos a tantas coisas na vida, e todos nós vivemos situações difíceis, mas no meio da guerra, no meio da adversidade, o Senhor diz: deixa eu guardar o coração do meu servo, deixa eu guardar o coração da minha filha. Aí o diabo pensa que vai destruir esta pessoa emocionalmente, mas não destrói, porque o Senhor está direcionando paz constantemente ao coração. O mundo ao redor está em guerra, mas o coração está em paz. Você tem isso em sua vida? Você tem isso? Se você não tem, eu quero dizer que você pode ter. Se você ainda não tem, eu quero dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus pode te dar. Seja renovado nessa noite as suas emoções. A última área da nossa vida que precisa de renovação é a nossa vocação ou o nosso ministério. O teu ministério não é um inimigo, não é um fardo, não é um algoz, não é um carrasco. O teu ministério é o teu chamado, é a tua vocação, é o teu propósito. Se reconcilia com o teu ministério. Que eu vejo, já vi tanta gente brigando. Não sei por que gosta de me chamar para cantar. Está reclamando? Não sei por que. Filho, Deus te deu um talento, Deus te deu um chamado, ministério. Você fica achando ruim. Quantas pessoas estão chorando e dizendo: Senhor, me dá, usa o pastor para me chamar, me dá uma oportunidade. Aí está lá: não, é só eu para cá, eu vou para lá, manda para lá. Deus está dando oportunidade de você servir. É para você ir sorrindo, porque você foi notado, foi percebido, foi visto como alguém que pode ser usado por Ele. E tem gente que diz: sei porque que Deus me deu esse chamado, e fica brigando constantemente. Se reconcilia com o teu chamado hoje. Deixa Deus te renovar. Qual é o teu talento? Qual é o teu chamado?
Qual é a tua especialidade? Você já entendeu qual é a sua especialidade na vida? Sim, eu estou falando do reino. Eu tenho certeza que você já percebeu. Faz as pazes com essa especialidade que Deus te deu. É de servir, é de hospedar, é de orar, é de administrar. Algum dom espiritual, um dom de administração, é a pregação, é o ensino, é o ministério missionário. Qual é? Viva isto hoje. Não fique brigando constantemente, dizendo, reclamando para Deus, por que que Deus deu isso, por que que Deus cobra isso, por que que Deus me chamou para isso. É muito importante, Deus te chama para uma coisa e você fica brigando todo tempo. Diga como Paulo: eu me gastarei e me deixarei gastar. Foi para isso que Deus me chamou. Eu vou ser usado aí para isso mesmo. Aleluia, glória a Deus. A renovação acontece em você para fluir através de você. Ela vai impactar a sua força ministerial. Quando ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Muita gente só quer ser atendido pelos outros, não quer servir, porque ele acha que não foi chamado para isso. Qualquer talento e qualquer dom, qualquer chamado, vocação, ministério, o objetivo é servir. É servir, não é para ser servido. Aqui não tem nenhum santo feito de madeira, nem de gesso, nem de outro material para ser levado no andor. Não tem. Para ser levado nas costas, não. Você não é esse tipo de santo, não. Você é santo que ajuda os outros, que dá a mão ao outro, que ampara o outro, que perdoa o outro, que mata a fome do outro, que ora pelo outro, que intercede pelo outro, que aplaude o outro. Renova nessa noite o teu ministério. Glória a Deus. Pode ser que ninguém veja, mas foi isso que Deus te chamou. Foi para isso que Ele te chamou. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos ser apenas consumidores, devemos ser administradores. A vocação, o ministério, o dom de Deus, o dom que recebemos para administrar a graça de Deus. Porque todo dom, todo ministério é para revelar a grandeza de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Foi para isso que Deus te deu esse ministério. Pastor, mas estou cansado. É verdade, eu canso também, meu irmão. Tem dia que eu estou só um bagaço, dá vontade até de parar uns dias. Mas aí, aquele vigor espiritual, ele não se acaba. Ele vai renascendo, glória a Jesus. Ele vai ressurgindo. E você no outro dia já esqueceu a dor, já esqueceu a afronta, você já esqueceu o perseguidor, já esqueceu aquele que falou mal, e você continua servindo. Aleluia, você continua trabalhando. Porque se eu fosse parar por causa de alguém que não gostou, eu não gostei da mensagem, isso já ouvi muitas vezes, eu não gostei dessa mensagem de hoje, não, tudo bem, amanhã ele volta e diz: ô pastor, foi tão boa. Aí é sim, irmão. Outro não gosta daquele pastor não, que ele é muito arrumadinho. Outro diz: não, eu só quero ser rico. E aí vai, toda bobagem. E eu continuo aqui ministrando e servindo ao reino de Deus. Você quer ser elogiado todo dia, todo tempo? Você não acerta sempre, não. E nem agrada a todo mundo. Não agrada a todo mundo. Aí tem pessoas que me amam de graça, mas tem outros que nem forçado. Nem forçando, irmão. Não simpatiza e pronto. Vamos para o céu, um para um canto, outro para o outro lá, né? Importante aí, né?
Mas o nosso ministério tem isso, irmãos. Tem as pedradas, tem os amantes, tem também os perseguidores. E nós não vamos parar por causa dos perseguidores. Vamos? Não vamos. Não vamos. Então eu estou bem com o meu ministério, eu estou reconciliado com ele. Porque há dias realmente que chega a reclamação, a desaprovação. Eu não concordo. Se eu fosse o pastor, eu teria feito diferente. Tudo bem. Mas eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Só isso. Vou continuar pregando a palavra. Vou continuar administrando os bens da igreja. Eu vou continuar fazendo até o dia que o Senhor me der aqui, neste lugar. E onde você estiver também, na congregação, no seu ministério, viajando, seja como for, vá fazendo aquilo que está dentro do propósito de Deus. Um dia, as pessoas vão dizer: você é uma bênção, meu irmão, maravilha. No outro dia vão dizer: você é um bestão, é um bobo, é ladrão. E até isso tem, irmão. Mas não tem importância. Se reconcilie com o seu ministério nesta noite. Esteja bem. Senhor, eu fui chamado para interceder. Eu vou continuar intercedendo. Eu não vou deixar de orar só porque fulano não gosta. Eu não vou deixar de pregar porque não querem ouvir. Eu não vou deixar de fazer o bem porque o mundo está ruim demais. Não seja vencido. Esteja renovado todos os dias. Se o Senhor te chamou para ser músico, que seja com excelência. Não vou mais botar os pés na igreja não, ninguém reconhece. Você não estava servindo a Deus, eram os homens, por isso que saiu. Mas quem serve a Deus, mesmo que tenha uma cara fechada para você todo dia, você está ofertando ao Senhor, e o teu sacrifício chega na presença do Senhor, e Deus te recompensa. Então renova nessa noite. Saia desse cansaço velho, dizendo que não dá mais, porque ninguém quer, porque ninguém gosta, porque ninguém... Parou. Estamos todos zerados novamente. Zerado. Vai dormir com a cabeça desse tamanho, nem consegue dormir. Mas amanhece o dia, o Senhor já abre outra porta, né? Como fizeram com Paulo. Olha, me impediram de pregar, mas o Senhor está me abrindo outra porta. Glória a Deus. Então que você nessa noite tenha esta renovação no seu ministério. Vocês que estão sobre este altar, os que estão aqui embaixo, homens que foram chamados para servir, despertem, sejam renovados, porque o Senhor conta com vocês na seara. Aleluia. Estão cansados hoje, decepcionados, alguma coisa, realmente. Mas o Senhor vai renovar vocês de novo. Ele coloca o azeite na ferida. Ele, na verdade, ele fecha a ferida. Ele nos coloca de pé novamente no caminho. E nos diz assim: filho, eu estou com você. Eu te guiarei. E onde quer que você for, eu estarei cuidando de você. Tem palavra melhor do que essa? Não tem. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Que a sua mente seja renovada, seu ministério renovado, suas emoções renovadas. Que nessa noite você saia daqui renovado completamente em Deus. Em Deus. Compartilhe com seu irmão esta alegria de estar aqui nessa noite. E fale com ele que está do seu lado. Deus falou conosco nessa noite. E está dizendo: é o momento da renovação em nossa vida. Seja forte. Seja forte. Dê um tapinha nas costas dele aí. Seja forte. Aguenta. Nós temos um ministério a cumprir, com propósito. Aleluia, glória a Deus. Dê um sorriso agora, irmãos. Você está na presença do Senhor. Você é crente. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Cante ao Senhor. Aleluia.